Continuando a falar do financiamento da Seguridade Social, o artigo 195, parágrafo 9º da Constituição Federal, determina que as contribuições sociais previstas no inciso 1 caput desse artigo, que são as contribuições das empresas, e a elas equiparadas, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas nos casos de das alíneas B e C do inciso 1 do caput, que seria no caso da receita ou do faturamento e do lucro. E isso aqui, pessoal, provavelmente deve cair na prova, porque foi trazido pela emenda constitucional número 103, tá? A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social para a União, para os estados, Distrito Federal e os municípios, e os estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Então, aí, a Constituição já trazendo a previsão de transferências desses recursos da Seguridade Social para a manutenção no âmbito de estados e municípios da saúde e da assistência social. Outra redação que foi modificada pela emenda 103, sendo uma grande candidata a ser cobrada na nossa prova. São vedados a moratória, ou seja, a dilação do prazo, ampliação do prazo de pagamento, e o parcelamento, em prazo superior a 60 meses, e na forma de lei complementar, a remissão, que é o perdão de dívida e de multas, e a anistia, que é o perdão das multas, das contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput, que são as contribuições das empresas sobre a folha de salários e as do trabalhador e demais segurados. Elas não podem ser parceladas acima de 60 meses, não são permitidas também a dilação do prazo, ou seja, não se permite que, ultrapassado o prazo legal de pagamento, não se cobre multas, ou outros acréscimos, e, conforme a lei complementar, não será permitido o perdão de dívidas e multas ou perdão de multas dessas contribuições das empresas referentes à sua contribuição com base na folha de salários pagos, aos trabalhadores, e também dos trabalhadores e demais segurados, que nós vamos ver que em alguns deles é a própria empresa a responsável por descontar da remuneração e arrecadar aos cofres públicos. A lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma do incisos 1, a linha B, que é sobre a receita ou faturamento, e inciso 4 do caput, que é do importador ou dos serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar, serão não cumulativas. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição no regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Isso nós já vimos também quando falamos de manutenção da qualidade de segurado, e isso vai se aplicar aquilo lá, pessoal, não só para manutenção da qualidade de segurado, para fins de carência, para fins de tempo de contribuição, e como nós já vimos, a qualquer momento é possível a complementação, agrupamento ou complementação, desde que se refiram a contribuições abaixo do mínimo dentro do mesmo ano civil, tá? E aqui, pessoal, nós vamos fazer um resumo, tá? Das contribuições que estão previstas lá na Constituição em relação a todas aquelas entidades contributivas.
empresas, trabalhadores, segurados, né, sobre concursos de prognósticos dos equiparados à empresa. Então, resumo, o que não dispensa, tá, pessoal, que depois vocês abram a Constituição Federal, abram a lei, abram o decreto, conforme indicado aqui neste resumo dos slides, conforme indicado aqui nessas tabelas, para vocês não deixarem passar a letra da lei, a letra da Constituição, se isso for cobrado. Mas o que é que a gente tem que observar? Nos termos do inciso 1, a linha A da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 22, caput da Lei 8.212, a contribuição da empresa, o percentual sobre a folha de salários e remuneração paga ou creditada à pessoa física que lhe preste serviço, inclusive o contribuinte individual, é no valor de 20%. Então, a contribuição básica da empresa, nos termos do inciso 1, a linha A da Constituição, é 20% sobre a folha de salários, sobre a remuneração paga àquela pessoa física que lhe presta serviço, inclusive o não empregado, e sobre o valor também desta remuneração paga a essas pessoas físicas que lhes prestam trabalho, um valor de 1, 2 ou 3% para custeio do SAT ou RAT. SAT, seguro acidente de trabalho, RAT, risco acidente de trabalho. Se a atividade da empresa expor o trabalhador a acidente de trabalho de uma maneira leve, ou seja, uma pouca probabilidade de que, exercendo aquela atividade econômica da empresa, o trabalhador se acidente, ele vai pagar 1%. Se essa atividade expõe a ele a um risco médio de acidente de trabalho, 2%. E se trabalha em atividade econômica que exponha o trabalhador a um acidente de trabalho com risco grave, 3%. Além dos 20% sobre aquele valor pago ao trabalhador. Além disso, pessoal, em cima deste valor do SAT, que pode ser 1, 2 ou 3%, existe o fator acidentário de prevenção, que pode aumentar ou reduzir esta alíquota do SAT. O FAP, né, ele é um multiplicador que varia entre 0,5 a 2 a ser multiplicado, aplicado a esta alíquota do SAT, e esta alíquota pode ser, então, reduzida até 50% ou aumentada em 100%. Ou seja, este valor de 1% pode cair para 0,5, o de 2 pode cair para 1, o de 3 para 1,5, ou o de 1% aumentado para 2, o de 2 aumentado para 4, o de 3 aumentado para 6, conforme a incidência de acidentes do trabalho nesta empresa. Então, essa alíquota do SAT, ela pode ser majorada em até o dobro ou reduzida em até metade. Além disso, a empresa, ela, em cima deste valor do SAT de 1, 2 ou 3%, ela vai ter um acréscimo a essa alíquota de 6, 9 ou 12%, caso a atividade desempenhada pelo trabalhador enseje, dê direito a ele a uma aposentadoria especial aos 25 anos. Então, em cima desse 1, 2 ou 3%, em cima do valor pago a este trabalhador que tem direito a uma aposentadoria especial aos 25 anos, vai ser acrescido mais 6%. Uma alíquota de 9% além dessa aí do SAT, se o trabalho der direito ao trabalhador se aposentar aos 20 anos de contribuição, ou se ele exerce uma atividade que dá direito a ele se aposentar após 15 anos de contribuição pela aposentadoria especial, essa alíquota do SAT será acrescida em mais 12%. Então, esta alíquota que é utilizada para financiar o risco acidente de trabalho e financiar a aposentadoria especial,
é chamada de GILRAT, tá? Então, essa também é a contribuição básica feita pela empresa sobre a folha de salários, 20%, mais o SAT, que varia de 1, 2 ou 3%, podendo ser reduzido ou dobrado, e a contribuição para financiamento da aposentadoria especial, caso a atividade da empresa sujeite o trabalhador a uma aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos. No caso dos bancos, além de todas essas contribuições, ele tem mais 2,5% da folha de salários, ou seja, ao invés de pagar 20% sobre a folha de salários, é 22,5% sobre a folha de salário e contribuição sobre a remuneração dos contribuintes individuais, tá? Então, esta é a contribuição social da empresa sobre a folha de salários e remunerações pagas às pessoas físicas que lhe prestam serviço. Em relação ao inciso 1, a linha B do artigo 195, é a contribuição da empresa sobre a receita ou faturamento. O que é receita? Todos os valores que entram no caixa da empresa. O que é faturamento? Os valores, que sobram após realizadas as operações, os negócios jurídicos, as atividades do contribuinte. Depois de ele pagar o que deve, depois ele sanar suas obrigações, então nós temos o seu faturamento. E qual é o tributo, qual é a contribuição social que a empresa, além de pagar a contribuição sobre a folha de salários, paga? É a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, mais conhecida como COFINS, prevista na Lei Complementar número 70 de 91, e o PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social, PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, ambos previstos lá no artigo 239 da Constituição Federal. Então, além disso, do PIS, PASEP e do COFINS, a empresa vai pagar sobre o seu lucro a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, tá? Então, essas são as contribuições que a empresa vai bancar, vai arcar para custeio da Seguridade Social. Qual a contribuição do empregador doméstico, tá, gente? Artigo 15, inciso 2 e artigo 24 da Lei 8.212, que é 8% da sua contribuição para a Seguridade, a sua parte patronal, a cargo do empregador doméstico, que será descontada, ou melhor, terá como base o valor pago ao seu empregado doméstico e, para fins de custeio do SAT, 8%. Então, parte da contribuição patronal do empregador doméstico, da sua contribuição social para o financiamento, 8,8%, que vai incidir sobre o valor do salário pago ao seu empregado doméstico. Além disso, a Lei Complementar 150, ela prevê outras contribuições que não são para financiamento da Seguridade Social, tá, gente? Cuidado que isso pode vir como pegadinha lá na prova. Ela não é para o financiamento da Seguridade Social, mas são tributos, que são utilizados em benefício do empregado doméstico, qual seja 3,2%, caso ele venha, caso o empregado doméstico venha a ser despedido sem justa causa ou por culpa do empregador, 8%, que é o valor para financiamento, para fins do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e se ele receber um valor de remuneração que ultrapasse a taxa de isenção do imposto de renda, a alíquota, o parâmetro de isenção de imposto de renda, o empregador também vai recolher este valor, tá? Então, qual é
a contribuição social do empregador doméstico para fins de custeio da Seguridade Social, 8,8% sobre o valor pago de salário ao empregado doméstico. Outras contribuições que ele vai recolher em cima também do valor pago de salário ao empregado doméstico, mas que não são para financiamento da Seguridade Social, 3,2% para fins de indenização compensatória no caso de despedida sem justa causa, em cima disso 8% para fins de FGTS e imposto de renda sem incidir. As associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, elas se equiparam à empresa também, pessoal, e elas têm uma alíquota que incide sobre a receita bruta decorrente de espetáculos desportivos. Mas primeiro nós precisamos explicar que este valor de 5% da receita bruta, essas alíquotas, elas só se aplicam a entidades desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, tá? Então, 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. A famosa cota de televisão. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao INSS até 2 dias úteis após a realização do evento. Teve um jogo de futebol de equipe profissional, a renda da arrecadação, os ingressos pagos, a renda resultante do ingresso pago, a renda resultante do pagamento, da cota de TV, 5% disso vai para a Seguridade Social. Se você tem um time de futebol profissional e ele vai ter um campeonato de basquete, de golfe, que seja, por ele ser uma equipe de futebol profissional, qualquer modalidade desportiva que este clube que mantém a equipe de futebol profissional participar, 5% disso, da arrecadação ou das transmissões desses jogos, vão para a Seguridade Social. Quem que vai descontar? A entidade promotora do espetáculo. Exemplo, uma renda de um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro. É a CBF, após ser informada pelo clube de futebol, que vai arrecadar esses 5% e repassar para os cofres da Seguridade Social. Ok? Prazo para recolhimento, como nós já vimos, o jogo foi no domingo. Segunda, terça-feira, tem que estar arrecadada esta contribuição. 2 dias úteis. Segunda foi feriado. Primeiro dia útil. Quarta, quinta-feira tem que realizar a arrecadação. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, e aí nós vimos muitos times de futebol com patrocínios, no uniforme. Neste caso, além disso, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de espetáculos. Esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, e vai ter que recolher até o dia 20 do mês subsequente. Tivemos 4 jogos de um time de futebol. Os 4 jogos daquele mês foram transmitidos pela televisão. O que ela arrecadou com a venda da transmissão desses jogos, ela vai pegar 5%
e até o dia 20 do mês subsequente, ela vai repassar para a Seguridade Social. Aplica-se a associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional e, além disso, atividade econômica organizada para a produção de circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados lá nos artigos 1039 a 1092 do Código Civil, a contribuição incidirá apenas sobre os valores oriundos das atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe de futebol profissional, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas para referidas sociedades empresariais beneficiárias. As demais associações desportivas que não mantêm equipe de futebol profissional vai contribuir sobre o faturamento e o lucro, e não sobre a folha de salários e nem sobre a receita bruta dos espetáculos transmitidos ou da renda daqueles espetáculos desportivos. Ou seja, vai contribuir com 2% sobre a receita bruta e 10% sobre o lucro líquido do período base antes da provisão para o imposto de renda. Qual a contribuição do trabalhador? Pessoal, nós vimos aí das empresas e equiparados. Vamos ver a contribuição do trabalhador e demais segurados para a Seguridade Social. Lembrando que o artigo 195, inciso 2, diz que o trabalhador e os demais segurados vão contribuir as suas contribuições previdenciárias, suas contribuições sociais, sobre o salário de contribuição. E sobre esse salário de contribuição, ele vai ter alíquotas progressivas que vão ser aplicadas sobre esse salário de contribuição e só não vão contribuir quando estiverem aposentados ou em cima do valor da pensão. E o que é esse salário de contribuição? Ele é o valor recebido pelo segurado em retribuição ao seu trabalho e vai ser utilizado como base de cálculo para a incidência de uma alíquota fixada em lei, que nós vamos ver que vai variar de acordo com o valor do salário de contribuição e com o tipo de segurado, para a obtenção do valor da contribuição previdenciária. Para o segurado, empregado e avulso, a lei já diz o que é o salário de contribuição. É a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês destinados a retribuir o trabalho, efetivamente prestado ou à disposição. Neste conceito de salário de contribuição do empregado e do avulso, entram as gorjetas, os ganhos habituais, os salários pagos em forma de utilidades, adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, tá? Ou seja, é aquilo que ele recebeu no mês pela prestação do seu trabalho. O empregado doméstico, ele tem como salário de contribuição aquele que é registrado na carteira de trabalho. Para o contribuinte individual, a remuneração é oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício por conta própria, da sua atividade durante o mês, limitado ao teto do salário de contribuição, que é o valor máximo de benefício que o regime geral paga e, consequentemente, é o valor máximo que pode haver contribuição previdenciária, porque a Previdência não pode descontar um valor de salário acima do teto e pagar só o teto. O facultativo, como ele não exerce atividade remunerada, é o valor por ele declarado quando ele faz a sua inscrição. No caso do dirigente sindical empregado, é a remuneração paga devida ou creditada a ele pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas, se houver previsão de ele estar recebendo um salário pela empresa enquanto está como dirigente sindical e também receber o valor da salário por exercer o seu cargo de dirigente sindical. E se ele for dirigente sindical trabalhador avulso, vai ser a remuneração paga devida ou creditada
pela entidade sindical, uma vez que ele não estará à disposição do órgão gestor de mão de obra para exercer essa atividade. Quem regulamenta o salário de contribuição é o artigo 28 lá da Lei 8.212 e também o artigo 214 do Regulamento da Previdência Social do Decreto 3.048. E ele diz que quando da admissão, dispensa, o afastamento ou a falta de empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias que foi efetivamente trabalhado. Além disso, o salário maternidade, ele é também considerado salário de contribuição, sendo descontada a contribuição previdenciária pelo próprio INSS. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial legal ou normativo da categoria, ou, se ele não existir, vai ser o valor do salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme for ajustado o tempo de trabalho durante o mês. No caso do contribuinte individual e facultativo, o piso, o limite mínimo do salário de contribuição, é um salário mínimo que hoje, agora em 2022, é de R$ 1.212. No caso do empregado doméstico ou trabalhador avulso, vai ser o limite da categoria, se isso constar de um acordo ou convenção coletiva, ou inexistindo o salário mínimo. No caso do limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz, vai ser a remuneração mínima definida em lei. Já o limite máximo do salário de contribuição, chamado como teto do INSS, popularmente, teto do regime geral, né? Ele vai ser reajustado na mesma época e com os mesmos índices que são utilizados para registrar os benefícios do INSS, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC. É ele que reajusta não apenas as contribuições, né, que são oriundas do salário de contribuição, mas também reajustam os benefícios previdenciários. E este limite máximo, pessoal, ele é publicado anualmente, geralmente no mês de janeiro, por meio de uma portaria do Ministério da Previdência, no caso de Trabalho e Previdência, que coincide com o aumento do salário mínimo. Em 2022, o teto do RGPS, o teto do salário de contribuição, o teto do INSS, como é conhecido, é de R$ 7.087. Portanto, a contribuição do segurado sobre o seu salário de contribuição será somente, no máximo, até R$ 7.087. Professor, mas se ele ganha R$ 10.000, ele vai sofrer o desconto somente até R$ 7.087. Acima disso, o RGPS não vai tributar, não vai incidir contribuição, ok? O 13º salário também integra o salário de contribuição, só não vai ser utilizado para cálculo de benefício, tá? Mas vai incidir também sobre o 13º a contribuição para financiamento da Seguridade Social. O adicional de férias também integra o salário de contribuição. O valor mensal do auxílio acidente também integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Em suma, pessoal, para a gente identificar o que é salário de contribuição, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. O que vai integrar o salário de contribuição é aquela parcela que o trabalhador recebeu pelo trabalho. Ele trabalhou e, em função do trabalho, ele recebeu remuneração. E já as parcelas que não integram o salário de contribuição
foram as parcelas que eles receberam para o trabalho, para o exercício do trabalho. Ou seja, se ele recebe uma contribuição da empresa para botar gasolina no carro para ele poder trabalhar, ele está recebendo para o trabalho. Esta parcela tem caráter indenizatório, não entra no cálculo do salário de contribuição. Tá? Agora, se ele recebe remuneração onde há um acréscimo no seu patrimônio e não apenas uma recomposição, porque, por exemplo, se você vai trabalhar, você gasta com o transporte. Por isso que os trabalhadores recebem auxílio transporte, o vale transporte, né? Então, neste caso, as parcelas utilizadas para ele ir trabalhar são verbas e parcelas indenizatórias, não existe ganho nem acréscimo ao patrimônio, não entra no salário de contribuição, não integra o salário de contribuição. Ele trabalhou, recebeu por conta do seu trabalho. Se ele trabalhou à noite, então ele tem um adicional noturno. Se ele recebe um adicional de periculosidade porque ele exerce uma atividade perigosa, ele está recebendo pelo trabalho prestado, isso entra no salário de contribuição. Próximo bloco, nós vamos ver em detalhes o que é que a legislação traz expressamente e exclusivamente como parcelas não integrantes do salário de contribuição.